Eu queria convidar todos vocês para pensarmos um pouquinho na palavra de Deus, no livro de Provérbios, o capítulo de número 3. Provérbios, o capítulo de número 3. E eu queria, de maneira muito singela, pensar com vocês a respeito daquilo que já foi dito aqui. Toda vez que um ano começa, a gente começa cheio de propósitos, cheio de metas, não é, reverendo? Foi o que ouvimos no sermão do último domingo. E eu queria que vocês e eu olhássemos juntos alguns conselhos de sabedoria que o Senhor, por meio de Salomão, nos indica para nós termos um ano abençoado. Você quer ter um ano abençoado? Ele não vai ser fácil, mas ele pode ser abençoado. E por que eu digo que ele não vai ser fácil? Ele não vai ser fácil porque existe uma corrida contra o tempo do inimigo de Deus. Ele não quer que o povo se arrependa dos seus pecados, ele faz de tudo para iludir as nações. E ele sabe que mais cedo ou mais tarde, a gente não sabe o tempo exato, mas Jesus Cristo vai voltar e ele sabe que está derrotado. A igreja já explicou isso no decorrer de toda a sua história. O diabo ouviu muitas mensagens a respeito do fim, e ele já sabe que ele vai perder, mas ele não quer perder. Então, ele está inflamando o mundo, e nós sabemos disto, nós sabemos pela palavra de Deus. Mas a igreja tem normas, que não são as normas de uma instituição, são normas que vêm do coração de Deus. E por isso, ela tem a obrigação, ela tem o compromisso, deve ter o desejo de permanecer fiel à palavra. Provérbios 3 faz parte de uma coleção de provérbios, mas esses provérbios são muito interessantes porque eles afirmam uma coisa e eles prometem outra. É uma bênção naturalmente condicional. Não é uma bênção assim, a ferro e fogo, como Deus decreta as coisas dele. Por exemplo, se Deus diz assim, o ímpio certamente morrerá. Essa é uma sentença de Deus que não tem remédio, não tem o que fazer. Mas quando olhamos para estes provérbios e estas promessas surgem, estas promessas eventualmente podem não acontecer na vida de alguém, mas certamente está ali posto o princípio, e se nós confessamos que a palavra de Deus é palavra de Deus, este princípio vai funcionar na vida da gente. Então, vamos lá. 6 princípios para o ano novo, é o que eu quero dar para vocês, 6. O primeiro deles está nos versículos 1 e 2. Vocês podem ler comigo, por favor? Meu filho, não se esqueça dos meus ensinos e que o seu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os seus dias e lhe acrescentarão anos de vida e paz. Pois é, o sábio estava ensinando o seu filho, ele chama esta pessoa a quem ele está ensinando de seu filho, meu filho. E o que ele propõe? Ele propõe, você, meu filho, não se esqueça dos ensinos que eu te dei. É claro que quando a gente pega a palavra de Deus, a gente sabe que Deus usou estas figuras todas e nos ajuda a entender que os filhos somos nós. Os filhos somos nós.
E o que é que ele está nos dizendo? Ele está nos dizendo que existem intenções de Deus, desejos de Deus, vontade de Deus, decretos de Deus, determinações de Deus. Existem coisas que Deus criou, que Deus estabeleceu, exatamente para que nós pudéssemos ser orientados quanto ao que Deus quer de nós. Eu estava conversando hoje à tarde com alguém, e esse alguém dizia: será que Deus me ouve? Eu falei: olha, a Bíblia afirma que Deus ouve aquele que busca Deus, aquele que se arrepende diante de Deus, aquele que crê em Deus, aquele que confessa a Deus. Mas Ele está longe. Ele está longe? Então eu fiz ver à pessoa que Deus está presente em toda parte, inclusive naquele ambiente onde a gente estava. A senhora não precisa gritar, eu disse para ela. A senhora não precisa criar nenhum sistema religioso para dizer: Deus, eu preciso de Ti, porque Ele ouve. Ele tem a forma como nós devemos andar. Ele estabelece os critérios. O que vai acontecer, então, com você no ano que vem, se você trabalhar na direção de conhecer a palavra dEle, na direção de estudá-la, na direção de compreender o seu amor cada vez mais. O apóstolo Paulo, ele quando orava pelos crentes, ele dizia: Senhor, que eles entendam a Tua vontade, Senhor, que eles percebam a grandeza da Tua graça, Senhor, que eles percebam a força da Tua presença, o poder que está posto na vida de um crente, especialmente quando ele se entrega ao Senhor. Como é que a gente vai descobrir isso? Se a gente seguir os ensinos do nosso Pai, do nosso Senhor, do nosso Salvador. É assim. O que vai acontecer com a nossa vida? Talvez nós tenhamos mais inimigos do que amigos, porque vivendo nos princípios da palavra de Deus, a gente não mentirá, a gente não roubará, a gente não cometerá nenhum crime contra a lei do Senhor, e isso vai constranger as pessoas que estão do nosso lado, isso vai magoar muitas pessoas, porque nós vamos ser sinceros, justos, nós vamos eventualmente ter uma vida mais difícil, por conta da perseguição, mas o texto mostra outra coisa. O texto diz que nós teremos vida e paz. Não sei por quanto tempo, mas nós estaremos livres para adorar a Deus e viver calmos, e viver sob a graça de Deus. Vocês lembram o que Davi disse, quando ele falou do pastoreio de Deus? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. E é o Senhor quem dá paz, é o Senhor quem prolonga a vida, é o Senhor quem sustenta a caminhada, é o Senhor que dirige os passos. Então o primeiro conselho da Escritura é, ano que vem, que se aproxima já, está aí, comece um plano de leitura da Escritura, leia, medite na palavra de Deus, e você vai ter uma vida abençoada. Segundo conselho que ele diz, versos 3 e 4, dá para ver? Não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você, amarre-as ao seu pescoço, escreva-as na tábua do seu coração, e você encontrará favor
e boa compreensão diante de Deus e das outras pessoas. O texto fala de bondade. A bondade é um gesto, a bondade é uma atitude positiva, abençoadora. A bondade é um bom trato com as pessoas. Vocês estão assistindo isso hoje? É assim que a nossa sociedade se manifesta hoje? Uma sociedade bondosa? Uma sociedade em que prevalece o direito do próximo em detrimento de mim? Não, é uma sociedade egoísta, é uma sociedade egocêntrica. Isso é fruto do pecado que habita na gente. Mas quando a palavra de Deus nos diz assim, olha, amarre a bondade e a fidelidade no seu pescoço, onde é que você deve levar a bondade e a fidelidade? Onde o seu pescoço for. Não é isso? Então, não é aconselhável para a gente ter uma coisa crescendo em nós que nos desvie de sermos pessoas fiéis a Deus, mas também fiéis aos outros, no sentido de abençoar os outros, no sentido de cuidar dos outros, com um coração bondoso, com um olhar bondoso. Se nós pararmos para pensar, irmãos, nós somos seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus, e nenhum é melhor que o outro. A Bíblia diz que Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Um crente é um propagador da luz de Deus. Então, para a gente ter uma vida abençoada no ano que vem, é necessário que a gente conheça a bondade de Deus, ande na bondade de Deus, na fidelidade de Deus, amarre a bondade e a fidelidade de Deus no pescoço. E o texto diz mais: escrevas na tábua do seu coração. Do lado de fora, a bondade e a fidelidade estão no pescoço. Do lado de dentro, elas estão gravadas onde? No coração. Eu achei interessante, eu fui fazer um certo exame, e o médico que me atendeu antes, ele marcou o lugar do meu corpo, do lado de dentro do meu corpo, onde é que tinha uma lesão, e ele fez lá uma tatuagem. Eu tenho tatuagem. E agora, quando eu fui fazer esse exame de novo, está lá, no registro do médico, ele tem tatuagem. É uma marca. Mas isso quer dizer o que para mim? Quando eu dou esse exemplo, eu quero dizer que a Bíblia não tem que estar apenas na minha cabeça, mas ela tem que estar no meu coração. E ela tem que transformar o meu coração de maneira que eu tenha uma índole boa. Não fica bem um crente ser vingativo, não fica bem um crente ser rancoroso, não fica bem um crente desejar o mal do outro, não fica bem um crente desperdiçar a graça de Deus com uma vida flácida de pecado, achando que Deus vai salvá-lo de qualquer jeito. Salomão está dizendo: filho, não esqueça dos meus ensinos, primeiro conselho, mas também seja uma pessoa bondosa e fiel. Seja uma pessoa que tenha isso dentro do coração. Se proponha a ser uma pessoa que tenha isso no coração. Terceiro conselho. Vamos ler os 5 e os 6. Confie no Senhor de todo o seu coração
e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. A gente não quer admitir, mas o caminho da gente é meio torto, não é? Tem hora que a gente acerta, tem hora que a gente erra. Quando eu olho para este texto aqui, eu tenho a impressão, queridos irmãos, que Salomão está dizendo para o seu filho: olhe, você pode ser muito inteligente, você pode ser uma pessoa que tenha muita capacidade de raciocínio, você seja um grande profissional, você seja uma pessoa com bom conhecimento, com uma coisa estupenda, você seja uma pessoa marcada na sociedade por ser capaz. Mas não confie nisso. Não confie nisso. Coloque a sua confiança inteiramente no Deus Criador, no Deus sustentador, no Deus provedor, no Deus cuidador, no Deus sábio, no Deus que tem toda a graça necessária para conduzir a história, no Deus que tem todas as condições para te recolher para a presença dEle. O que é necessário fazer? Reconhecer o Senhor. Reconhecer o Senhor nos caminhos da nossa vida. O que isso exatamente significa? Olhe para trás. A Bíblia nos dá a entender, nos declara, aliás, que a gente está vivo porque Deus quer. Nós estamos com Sônia aqui, muito triste, porque hoje ela sepultou seu cunhado. Foi? E foi uma morte súbita. Passou mal no carro e chegou no hospital falecendo. Falecido já. Nós estamos, a morte, eu não me acostumo com a morte. Você se acostuma com a morte? Eu não me acostumo. Eu sei que acontece. Mas aí eu fico pensando que para que ele partisse, houve uma decisão divina. Deus tirou o fôlego dele. E Deus vai tirar o nosso um dia. O nosso compromisso como cristãos, tendo a visão de Jesus Cristo, a visão da glória de Deus, a visão do Espírito Santo, a visão das Escrituras, como Deus deseja que a vida seja tocada, nós precisamos, meus irmãos, reconhecer que até o feijão e arroz veio para a nossa casa por conta da vontade de Deus. Nós temos que dar graças a Deus pelo tomate. Eu vivo dizendo isso. Porque ele chegou na nossa mão, e qualquer coisa que tenha chegado à nossa mão, que veio da terra, teve o tempo de plantação, o tempo de preparo da terra, aquela química toda, fazendo com que aquele ser vivo crescesse, alguém fosse lá e colhesse, alguém fosse lá e trouxesse, e nós temos o produto na mão. É injusto diante de Deus a gente não agradecer as coisas mínimas, e é injusto diante de Deus nós não considerarmos que, a despeito de todas as dificuldades que nós vivemos nesse ano que passou, ele deve ter sido trabalhoso para muitos de nós, o Senhor estava ali, e o Senhor cuidou de nós, e o Senhor nos perdoou muitas vezes, e o Senhor nos direcionou muitas vezes. O coração ingrato vai dizer: não, fui eu que fiz isso,
Não confie nisso, não confie no seu raciocínio. O bom crente é aquele que diz: Senhor, eu confio em Ti, eu não confio nem em mim, eu confio em Ti. E eu quero dizer ao Senhor, com toda a alegria do meu coração, foi o Senhor que segurou a minha mão nesse ano inteiro, mesmo que eu não tenha percebido. Foi o Senhor, foi o Senhor, foi o Senhor. Bendito é o Senhor, bendito é o Senhor. Eu não me canso de dizer: bendito é o Senhor. Acho que agora é o quarto, não é? Vamos ao quarto. Versículos 7 e 8. Que diz: não seja sábio aos seus próprios olhos, teme o Senhor e afaste-se do mal, e isto será como um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus. Eu entendo este versículo aqui, estes dois versículos, como o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você é uma pessoa que teme o Senhor, no sentido de respeitar, no sentido de acolher, no sentido de realmente obedecê-lo, honrá-lo com a sua vida, no cotidiano da sua vida, o que vai acontecer é que você, a despeito de ter inteligência, não vai se atribuir glória, não vai haver egocentrismo, não vai haver esse posicionamento de eu sou mais eu. Quanta gente soberba na terra, meus irmãos. O apóstolo Paulo diz que no fim dos tempos as pessoas seriam soberbas, as pessoas não honrariam os seus pais, as suas mães, as pessoas seriam debochadas. Está acontecendo. Nós estamos vivendo num século onde tudo isso está muito claro. E se você quiser, neste ano, ser uma pessoa extremamente abençoada pelo Senhor, vamos ver os 4. Não esqueça dos ensinos da palavra do Senhor, o ensino da igreja, o ensino dos pais crentes. Tenha uma vida com princípios. Segunda coisa, não deixe de lado a bondade e a fidelidade, viva a vida com gentileza, com cuidado. O terceiro, você confie em Deus e não em si mesmo, você permita que o Senhor endireite os seus caminhos. A quarta coisa é, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E quando uma pessoa teme ao Senhor, ela recusa a maldade, ela recusa o que é escuso, ela recusa o que é errado, e ela tem paz de espírito, ela tem consciência limpa, ela tem uma postura que lhe dá saúde física. Há vários conselhos na Bíblia, e um deles que eu estou lembrando aqui é este aqui: não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que isso quer dizer para nós? Quer dizer que aquilo que magoa o nosso coração deve ser resolvido no próprio dia, não deve ser acumulado. A gente não deve acumular. Quando casais se separam por divórcio, não aguento mais, fiz o que pude, essa é a conversa sempre, fiz o que pude e não dá mais certo, não dá para viver junto mais. Mas Jesus explica que o coração da gente vai ficando duro, porque a gente vai colocando a ofensa recebida num departamento do coração e vai deixando aquele quarto entupir. E aquilo vai pesando. Um dia o amor cessa.
não existe mais espírito de sacrifício, não há mais interesse de ajudar, não há mais interesse de ter comunhão. Tudo se perde, o coração endureceu. Onde é que está o erro? Está em não sermos preocupados com o afastarmos-nos do mal. Então, esse conselho é muito bom para nós. Ano que vem, não deixe a ira se acumular no seu coração. Não deixe a mentira ficar no seu coração. Não deixe a desonestidade entrar no seu coração. Não permita que a maldade que vem das trevas invada o seu coração. Alguém pode dizer assim: pastor, eu já sou grandinho para ouvir esse tipo de coisa. Pois eu lhe respondo: não seja sábio aos seus próprios olhos. Se humilhe diante de Deus e deixe o Senhor trabalhar na sua vida. Quando você deixa o Senhor trabalhar na sua vida, você tem saúde. Você tem saúde, porque a consciência está limpa. As relações estão limpas. Tudo é transparente. Quinto conselho, versículos 9 e 10. Honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Olha só que coisa, mexeu comigo agora, porque falou de dinheiro. Esse conselho eu não quero receber não, pastor. Não é meu conselho, é de Deus. Quando você põe a mão no bolso e segura lá dentro, porque quer controlar o dinheiro do jeito que você imagina que é certo, você pode até enriquecer neste mundo. Eu não duvido disso. Mas Deus diz: minha prata, meu é ouro. Quando a pessoa falece, é bom tirar tudo que ela tem, aliança, dente de ouro, porque se os familiares não tirarem, alguém vai tirar. Ela vai absolutamente sem nada para a sepultura. E não adianta matar, morrer por conta de riqueza. Não adianta. O que diz a Escritura? Voltando ao Salmo 23, eu gosto muito dele. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O que quer dizer o versículo? Nada do que eu preciso me faltará. Nada do que Deus tem para mim faltará. O Senhor Jesus Cristo disse: vocês não andem ansiosos pelo que vocês vão comer ou beber, ou vestir. Deus não cuida das aves? Não vai cuidar de vocês que são filhos dele? Agora, o que é necessário a gente fazer? É dizer: Senhor, está aqui tudo que eu ganho, isso é teu, me empresta sem juros, sem correção monetária um pouco para eu ficar? Claro que o Senhor empresta, claro que o Senhor dá. O Senhor nos dá trabalho para juntarmos aquilo que é necessário, mas Ele diz: honre o Senhor com o dinheiro que você recebe. No que a gente gasta? Ano que vem, pergunte para o Senhor se aquilo que você está
querendo comprar, vale a pena. Se é da vontade dele, que você tenha o que você quer ter. Mas não é só isso. Ofereça ao Senhor o direito de comandar a sua vida e o seu salário. Deixa o Senhor cuidar de você. Ele vai suprir o que for necessário. Eu sei disso. Houve uma ocasião que eu tinha gasolina no carro, mas não tinha dinheiro para comprar leite. A igreja punha gasolina no carro. E eu tinha que comprar o leite do salário que a igreja me pagava. Eu fui para Itu pregar no aniversário, e a praxe é eles darem uma oferta para a gente, não é? Depois do culto eles vêm e dão uma ofertazinha para pagar o combustível, porque afinal de contas a gente foi pregar lá a convite deles. Eles fazem isso, não fizeram. Eu vim embora assim, chutando a embreagem, né? Eu vou lá, eu gasto dinheiro do bolso, gasto gasolina e nada. Vim assim, mas esqueci. Passou um tempo, chegou o dia que eu tinha gasolina no carro e não tinha dinheiro para comprar leite. Falei, Deus, eu sou dizimista. A vida inteira eu fui dizimista. E eu não tenho dinheiro para comprar leite para as crianças. E fui visitar crente. Saí para visitar aqui na cidade, né? Graças a Deus, eu não passei nada disso para os irmãos de fé. Eu fiquei mais sereno, mais calmo. Eu cheguei em casa, naquele dia, o carteiro tinha jogado as cartas que a gente recebia e caíram em cima da renda portuguesa. Vocês conhecem essa planta? A renda portuguesa da Esther. Está viva ainda? Não, morreu. Eu peguei as cartas e tinha uma carta da igreja de Itu. Abri a carta e estava escrito assim, desculpa, você veio aqui e a gente não te deu a oferta. Aí eu entrei em casa envergonhado, porque se eu tivesse recebido a oferta naquele outro dia, neste dia eu não teria dinheiro para comprar leite. Mas Deus me deu o dinheiro para comprar o leite no dia que eu precisava. E eu acho que a experiência de vocês é a mesma, não é? Não é a mesma? Deus supre, mas é preciso honrar. Sexta coisa. Vamos lá? Meu filho, não rejeites a disciplina do Senhor, nem se aborreça com a sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai repreende o filho a quem quer. Pode ser que você erre no ano que vem, e se errar, Deus vai chamar a sua atenção. Não fique desanimado com isso não. Deus ama você, por isso que Ele disciplina. É por isso que Ele disciplina. Um pai zeloso cuida dos seus filhos, não cuida? Quando os seus filhos andam por caminho errado, o pai sofre, o pai quer orientar, o pai quer dirigir, o pai é a mãe. Não é verdade isso? Ele quer ajudar o filho a se pôr de pé outra vez, a ganhar confiança outra vez. É por isso que ele é zeloso. Ah, Deus está me castigando, Deus está me ferindo, Deus está sendo duro comigo.
Talvez seja porque é necessário ele fazer assim. Então, se no ano que vem o Senhor for uma pessoa que chegue a você e te coloque sob um cuidado intenso, para não falar uma surra, uma sova, não é? Volte para Ele rapidinho. Volte para Ele rapidinho. Deixa o Senhor trabalhar na sua vida, porque o Senhor está formando em você e em mim a imagem do seu Filho. Deixa Ele tomar conta da sua vida. Deixa Ele fazer o melhor. Não rejeite a disciplina dEle. Não se aborreça com a repreensão que vem dEle, porque o Senhor repreende pessoas a quem Ele ama. Ele quer bem cada um daqueles que confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, se você ficar desempregado nesse ano que começa, não diga, Deus está me castigando. Deus disciplina os seus filhos, mas o castigo mesmo vem para o ímpio. Eu não sei se eu ajudei você, mas eu queria recordar rapidamente os seis princípios para o ano novo. Preste atenção na palavra de Deus. Viva uma vida com princípios da palavra de Deus. Segunda coisa, não esqueça de ser uma pessoa bondosa e fiel, especialmente a Deus e ao próximo. Terceira coisa, não confie em você mesmo, confie no Senhor, ponha a sua prioridade de confiança na vida do Senhor, e Ele vai endireitar caminhos que porventura sejam tortos na sua existência. Quarta coisa, tema o Senhor, não considere a sua sabedoria como válida, deixa a sabedoria do Senhor chegar e se pronunciar, a palavra de Deus vai nos ajudar nisso. Quinta coisa, não seja usurário, não seja ganancioso, não fique pensando em dinheiro, não se mate por conta de dinheiro, ele é a raiz de todos os males. Nada do que precisamos nos faltará. E a quarta coisa, Deus quer que o seu povo seja um povo santo, e por isso Ele repreende, Ele corrige, Ele trabalha na vida de todos nós. Que Deus nos abençoe. Que o nosso ano seja um ano em que o Senhor tenha a primazia na nossa existência.